poder ouvir, sintonizar. A emoção está no ar. Essa é a nossa estação. Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Você ouve, a partir de agora, o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação, Alonso Filho. Alonso Filho. Olá, que coisa boa nos encontramos novamente aqui na Rádio Brasil Espírita, a sua rádio, a rádio que você pode levar com você em qualquer lugar. Pode ser no computador, pode ser no rádio, pode ser no seu celular. Em qualquer lugar você pode levar a Rádio Brasil Espírita, levar palestras, músicas, entretenimento, mensagens, conhecimento espírita, especialmente o conhecimento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Estamos aqui, voltando a atuar na rádio, depois de um breve afastamento por questões profissionais, e com a companhia agradável do meu querido amigo Márcio Eduardo, estamos aqui voltando, estreando nesse 18 de março de 2019, o programa Aprendendo com Jesus. Queremos saudar todos os nossos amigos do Instagram, do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, de todas as redes sociais com quem nós congregamos, e também dos amigos que não estão em nenhuma rede social, mas que estão apenas no celular, agora nos ouvindo, nos dando a alegria da companhia, a alegria da audiência. Um abraço a todos vocês que nos prestigiam com a sua audiência. Nós queremos agradecer em primeiro lugar, obviamente, a Deus, nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, a Maria Santíssima, que com a sua doçura nos inspira na vida, a todos nós, ao meu querido anjo da guarda, aos amigos espirituais aqui, que coordenam este programa, essa rádio que está não só em Maceió, em Alagoas, mas no Brasil e no mundo. A você que está agora sintonizado com a Rádio Brasil Espírita, está começando o programa Aprendendo com Jesus. E queremos, meus amigos, agora, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, nós queremos trazer uma frase, a frase do dia, uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo, que está registrada no Evangelho de João. Jesus, logo após aquela passagem que todos nós conhecemos, lavar os pés do discípulo, trazendo para todos nós uma lição de humildade, né? Se ele, o mestre, fazia o que fez, lavar os pés dos discípulos para mostrar como agir entre nós, uma postura, isso é uma característica de Jesus, nosso mestre, sempre fazendo para que nós pudéssemos, observando, aprender a fazer. Depois da última ceia pascal, Jesus traz um novo mandamento e diz no Evangelho de João
Estamos lendo a tradução aqui do nosso querido Haroldo Dutra Dias, não é? Editado pela FEB, o Novo Testamento na sua tradução, onde João, capítulo 3, versículo 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também amei uns aos outros. E depois, no 35, Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E é justamente nesse versículo 35 que nós queremos destacar a importância de que o Mestre não segmentou, não separou, não distinguiu a ninguém, não rotulou a ninguém, não disse que deveria ser essa ou aquela religião, mas disse que o amor seria e é a nota característica dos seus seguidores, dos seus discípulos. Então você que me ouve agora, você que congrega qualquer religião, inclusive sem religião, se você tem dentro de você essa vontade de amar e se esforça por fazê-lo, porque você sabe da necessidade da conexão com o autor da criação, Deus, como diz João, é amor, nós precisamos então nos lembrar disso e amar. E quando eu amo, independentemente de religião, de posição, de qualquer coisa, eu estou seguindo a Jesus. Que nós possamos nos lembrar disso, que o que vai nos caracterizar como cristão, que vai nos distinguir no sentido de nos tornarmos pessoas exemplo, é o amor. O amor que, como diria o nosso Renato Russo, o líder da banda Legião Urbana, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque nós sabemos que as oportunidades passam e o momento do amor é agora. O amor que se expressa através da frase gentil, do sorriso, do silêncio no momento em que o outro, por algum desequilíbrio, não nos trata bem. O silêncio que faz o outro pensar a postura e repensar a postura que teve. O amor que acolhe, o amor que compreende, o amor que orienta, o amor que dá limites. O amor que orienta o filho, mas dizendo pode e não pode. E dizendo por que pode e não pode, orientando desde cedo as almas que Deus coloca na disposição da família, nessa sala de aula maravilhosa chamada família, para começar os primeiros passos nessa jornada que nos levarão rumo, com certeza, a Deus. Por isso que não podemos esquecer, e o programa traz essa mensagem, aprendendo com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Agora eu convido a você, meu irmão e minha irmã, a parar por um momento, breve que seja, e dirigir do fundo do seu coração uma palavra de agradecimento, uma súplica, um pedido, um louvor, mas uma direção a Deus, nosso Pai, o Criador. Ó Senhor, quão gratos somos por estarmos aqui, como estamos, independentemente, porque viemos de Ti. Guia-nos, Pai, guia-nos e nos permite que o Mestre, que nos conduz, possa nos mostrar a cada dia que cada um tem a sua luz, que podemos agir assim, que podemos ser melhor hoje do que fomos ontem, e amanhã seremos melhor do que hoje, mas necessitamos de Ti, Pai. Mas acima de tudo, neste momento, queremos agradecer pelo amor que nos direciona, pela providência divina, que a cada momento nos cuida, nos consola e nos aponta o caminho a seguir.
Pedimos por todos os nossos irmãos que se encontram em dificuldade, passando por os desafios da vida, para despertar a força que há em si. Nós pedimos também por aqueles que causam aprovação, por aqueles que ainda, por um pouco ou muita falta de boa vontade, ainda provoca dificuldade para os outros, aquele que não se preocupa com o outro, aquele que não está preocupado se o outro está sofrendo ou não, está preocupado só consigo. Ó Senhor, também cuida daqueles que fazem sofrer, porque certamente mais tarde irão passar pelo sofrimento para poder aprender. Tende misericórdia, Pai, e abençoa a todos com teu amor, com a tua paciência e benevolência, com a tua sabedoria. Nos ensina a sermos irmãos. Muita paz, que assim seja. Você sabia que a Rádio Brasil Espírita já está com mais de 200 mil aplicativos baixados? E você já baixou o seu? Vá lá no Google Play, no Play Store, e baixe o aplicativo da rádio para você, para o seu sistema Android, para o iOS. Carregue com você essa magia que é, em qualquer lugar, em qualquer momento, se conectar com o Evangelho de Jesus, com os ensinamentos de Deus, nosso Pai, que veio através do Cristo, à luz da doutrina espírita. É assim que a Rádio Brasil Espírita, que está completando 8 anos, olha só, são 8 anos, não são 8 dias, nem 8 semanas, nem 8 meses, são 8 anos, iluminando consciências, e eu acrescento, consolando corações, porque são 8 anos dedicados à divulgação da doutrina espírita. Como diz o Espírito Emmanuel através do nosso querido Chico Xavier, é a maior caridade que podemos fazer. E essa caridade, obviamente, não só a nível de comunicação, mas a nível de atitude, de pensamento e de coração, nós podemos divulgar. Porque não podemos esquecer as palavras de Francisco de Assis, quando ele diz que ide, divulgai o Evangelho, se possível, se necessário, melhor dizendo, use palavras, nos mostrando que podemos ser, cada um de nós, em cada atitude, em cada momento onde estivermos, podemos ser sim uma carta viva de Deus, uma carta viva de Jesus, do seu Evangelho, nos encaminhando para Deus. Cada um de nós, onde estivermos, como diz o livro Caminho, Verdade e Vida, trazido ao mundo por Chico Xavier, através da orientação de Emmanuel, cada um pode ser o embaixador do Cristo. E o embaixador é aquele que representa aquele cujos ensinamentos estão ministrados. E nós podemos representar Jesus na postura. Alguém dizer assim, olha só, aquele dali, eu estou vendo que é cristão. Por quê? Porque ele trata tão bem o outro, ele faz para o outro o que gostaria que o outro fizesse. Aquele outro dali, aquele ali também é cristão, porque ele não faz para o outro o que não quer que faça com ele. Que coisa boa, poder ser conhecido pela atitude, e não apenas pela divulgação, em que pese a divulgação ser muito importante. Então, a cada dia, nós podemos sim fazer o nosso melhor, divulgar a luz. E hoje, nós podemos saber que somos muito mais capazes do que éramos antes, porque hoje nós temos muita tecnologia. O WhatsApp, por exemplo, nós podemos enviar mensagens e mais mensagens de bondade, de consolo, de esperança, para aqueles que sofrem, para aqueles que estão, por exemplo, em depressão. Uma mensagem de carinho, de amor, pode levantar a pessoa. Então, que nós possamos nos sentir responsáveis uns pelos outros. Lembrar do Pequeno Príncipe, de cativar. Vamos cativar uns aos outros. E eu quero deixar essa mensagem aqui. Você hoje já cativou alguém? Já mandou pelo menos um coraçãozinho pelo WhatsApp? Já publicou alguma coisa? Já deu um telefonema? Porque hoje telefonar um para o outro ao vivo é prova de amor. Já ligou para alguém? Deu uma ligada. E aí, como é que vai? Coisa rápida, mas fale. Já cumprimentou quem está do seu lado? Quando entrar no elevador, tiver com o celular, quem sabe é uma boa opção parar o celular e olhar para o outro e dizer boa noite, tudo bem? Sem invadir o espaço, mas
apenas dentro daquela visão socrática de que somos cidadãos do universo. Quem sabe, fazendo assim, nós podemos modificar o nosso ambiente, começando pelo ambiente íntimo, pela nossa psicosfera, melhorando a psicosfera do planeta com atitudes de amor. Eu vou convidar você agora, aproveitando a sensibilidade musical do nosso querido amigo Márcio Eduardo, para nós ouvirmos a nossa primeira música. É com você, Márcio. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Pois é, você e eu ouvimos, não é? O Kleber Lucas dizendo uma verdade incontestável: Deus cuida de mim. E isso é tão importante a gente ter essa certeza, né? Porque nos conforta, especialmente naqueles momentos em que nós nos achamos sozinhos, né?
Aquela pessoa que, por exemplo, está com um problema de saúde, está no hospital sozinho e não tem nenhum familiar naquele momento, não tem nenhum acompanhante, né? Quando você para, né, e você ouve essa frase da música através da Rádio Brasil Espírita, aqui no programa Aprendendo com Jesus, você começa a dizer, poxa, aí começa a observar, por exemplo, aquele técnico de enfermagem, aquele enfermeiro, aquele médico, aquela pessoa, aquele que está do lado ali, que dá um sorriso, que cuida, que ajeita, aquele parente que indiretamente faz a sua ajuda chegar até você. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, esse grande educador leonês, que veio para o planeta com a missão especial de trazer de volta o Evangelho de Jesus de uma forma mais aclarada, mostrando que existe tudo uma continuidade nesse processo de aprendizagem, nesse caminho até Deus, desde a simplicidade e ignorância do espírito imortal até alcançar a perfeição permitida por Deus, que é modelo Jesus. Então, é interessante que a gente fique atento, porque Kardec traz algumas frases que são fantásticas. Certa feita eu encontrei com algumas amigas, né? Quer dizer, na verdade é desamigos, porque a gente estava criando uma amizade, pessoas, inclusive irmãos de outras religiões, né? E trocávamos ideias falando sobre essa questão de Deus cuidar, e nós citamos essa definição de providência divina que está lá na Gênesis, quando Kardec diz que é a solicitude do Criador para cada criatura, nas mais mínimas coisas. Veja, a solicitude do Criador para cada criatura, nas mais mínimas coisas. Se nós falássemos só mesmo da Terra, né, seus perto, acredito já, de 8 bilhões, né, encarnados, obviamente, porque tem 2/3 pelo menos, né, umas 3 vezes mais disso no mundo espiritual, né, ou aqueles que estão vinculados ao projeto de evolução pela Terra, nós vamos dizer que é muita gente. E olha que estão falando só da Terra, né? Existem bilhões de galáxias, bilhões de planetas, sistemas solares incontáveis, porque Deus, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, trabalha sempre, não para, assim como o Cristo não para. Então, a continuidade dessa vida, ela permite que nós possamos nos sentir permanentemente em conexão com Deus, que cuida, vela, que orienta, que inspira, com a característica do nosso Pai, que é a sua onipresença, a onisciência, sem, no entanto, como diria Humberto de Campos, concorrer com a vaidade dos homens. Deus, nosso Pai, não precisa dos nossos louvores para ser quem é, mas é tão bom quando louvamos a Deus, reconhecendo a sua grandeza. Está na lei, é a lei de adoração, né? A primeira lei moral que está no Livro dos Espíritos, a lei da adoração, a elevação do pensamento a Deus. Parar, antes de começar algo, louvar a Deus, agradecer a Deus, entregar aquele trabalho a Deus. Quando terminar o trabalho, quando terminar a obra, entregar a Deus, agradecer a Deus pelo aquele trabalho. É tão importante isso. É muito importante, e a vida, ela é dessa forma, ela é muito mais rica do que imaginamos. Em todo lugar, em todo momento, nós temos lições, nós temos mensagens que nos trazem informações e ensinamentos. E eu queria compartilhar com vocês agora uma história do Melcíades José de Brito, que lançou um livro interessante, Histórias que Ninguém Contou, Conselhos que Ninguém Deu, pela editora DPL. E eu separei aqui para a gente uma historinha tão interessante. Ele chama de Barquinho de Papel. Uma criança pobre que morava às margens de um grande rio alimentava um belo sonho: ser dono de uma embarcação de porte, poder ganhar dinheiro e prestígio navegando por aquelas águas. Era comum vê-la sozinho à beira do rio, fazendo barquinhos de papel, que colocados na água eram levados pela correnteza. Em cada barquinho que fazia, depositava uma esperança. Sonhava alto, sonhava imaginando-se na proa, feliz e agradecido a Deus, levando pessoas e mercadorias. Passava horas e mais horas nesse devaneio. Filho de família de poucas posses, cresceu conhecendo de perto a dificuldade e a privação. Recebeu pouca instrução escolar e logo cedo se viu obrigado a trabalhar.
Iniciou vendendo pelas ruas da cidade frutas e verduras que chegavam pelo rio. Apesar de possuir boas qualidades, era trabalhador honesto. Ele era um trabalhador honesto, esforçado. Mas apesar de tudo, dessas qualidades, ele reclamava muito. Maldizia sua vida e trazia grandes desgostos à sua mãe, de quem ouvia sempre uma palavra de conforto. Várias vezes ameaçou abandonar tudo e tentar a vida em outra cidade ou coisa parecida. O tempo foi passando e ele foi mudando de vida, e graças aos seus próprios esforços, ele foi crescendo. Foi convidado a trabalhar como ajudante numa embarcação. A função exigia muito esforço e viagens para locais distantes, com dormida precária e alimentação ruim, mas apesar disso, foi melhorando o seu ganho financeiro. Mas mesmo assim ele se queixava ainda muito. Julgava-se injustiçado pela vida, e não fosse os pedidos constantes da sua mãe, ele teria abandonado tudo. Após alguns anos de trabalho, conquistou posição de confiança, mas uma confiança tão grande do proprietário da embarcação que ele passou a gerenciar a parte dos negócios do seu patrão. Apesar do melhor salário que passara a ganhar, não parava de se queixar e maldizer a vida. Era-lhe pesadelo ter que obedecer ordens mais rigorosas e responder por eventuais perdas. Progrediu ainda mais e, ao cabo de alguns anos, conseguiu ele comprar um barco, com o qual passou a trabalhar para si. Queria fazer fortuna, para isso queria trabalhar mais ainda. Dedicou-se a essa nova atividade com muito afinco, sem deixar, porém, de que lamentar a sua sina. Do pequeno barco para uma embarcação maior, de grande porte, foi apenas uma questão de tempo. Adquiriu um barco bonito e moderno, que atraía olhares e elogios das pessoas. Tornou-se um empresário e agora se via a braços com novas dificuldades. Empregados relapsos, desobedientes, reclamações de clientes, atraso no recebimento de mercadorias. Vivia aborrecido, queixoso, intranquilo. Nem mesmo as venturas do lar, a chegada dos seus filhos, contribuíram para mudar seu temperamento interior. De revolta, aquele comportamento de lamentação, de queixa. Intimamente ele ainda era um inconformado. Um dia, lá se foi ele na proa de sua embarcação, navegando pelas águas do rio, que conhecia desde a sua infância, quando viu uma cena que lhe chamou a atenção. Uma criança às margens do rio fazia barquinhos de papel que soltava para serem levados pela correnteza. Aquela cena tocou-lhe o íntimo da alma e instintivamente ele voltou ao passado. Olhou detidamente para a criança e as lágrimas caíram dos seus olhos. Ele se viu naquela criança e recordou seus sonhos infantis, a infância pobre, a mãe devotada, agora já no mundo espiritual, a solidão às margens do rio, os barquinhos de papel, o sonho de um dia possuir uma embarcação. E apesar das dificuldades, o seu sonho virara realidade. Ele ficou muito comovido ao ver aquela criança e sentir a recordação que ela lhe trouxe. Não se conteve e logo adiante parou a embarcação, desceu, determinado a conhecer aquele garoto que lhe sensibilizara tão forte. Foi ao seu encontro e não achou mais. Vê, porém, encalhado um dos barquinhos de papel que o garoto fizera. Pega aquele barquinho de papel, carinhosamente abre, tem um papel escrito. Ele abre e lê, perplexo. Os queixosos jamais saberão ver e desfrutar os seus próprios sucessos. Depois disso, ninguém jamais viu ele se queixar. Ele passou então a agradecer a Deus. Então, meu irmão, minha irmã que nos ouve agora, essa pequena história é apenas para nos trazer a refletir, utilizando a pedagogia de Jesus, o mestre por excelência, que através das suas parábolas de amor, com a sua sabedoria infinita, nos ensinava a viver. Meu irmão, minha irmã, não nos permitamos que os problemas da vida se transformem em aborrecimento, que as dificuldades pareçam mal, quando na verdade são caminhos para Deus, caminhos que nos despertam a força. Queixas e lamentações representam o excesso de bagagem mental, perfeitamente dispensável. Na travessia da vida, desloca-se com melhor desenvoltura quem se faz reconhecedor das bênçãos de Deus e se desfaz desses pertences nocivos que são as reclamações. Riqueza e pobreza, sorte e azar,
Felicidade e desgraça são questões que mudam de intensidade e valor de acordo com a referência que cada um tem. Um pobre se considera rico quando se compara com alguém que tem menos ainda. Olhemos a multidão de sofredores que o mundo acolhe e nós veremos que temos milhões de motivos para agradecer e jamais para se queixar. E é importante não magoarmos os outros, mas mais importante ainda é não magoar a si mesmo com queixas e lamentações dispensáveis. Tenha sempre coragem, nada é insolúvel. Os seus dias são tristes ou felizes de conformidade com a sua disposição interior. Aprenda a ser grato a Deus pela vida que você leva. A gratidão é um sentimento positivo e quando está no nosso interior, de verdade, tem o poder de fazer com que superemos os mais difíceis obstáculos. Queira crescer e prosperar, mas não deixe de passar a feliz oportunidade de viver belos momentos, usufruir naquilo que já conquistou. Lembremos de Jesus no capítulo 6, 34 de Mateus, que diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. É isso. Queremos que você, assim como eu, através das reflexões do programa Aprendendo com Jesus, possamos, acima de tudo, crescer, modificar, evoluir para melhor. Sem trauma, sem crítica, não se achando melhor nem pior do que ninguém, apenas único. Porque cada ser humano é único. Não precisa se comparar, porque não tem como comparar duas coisas que são diversas no sentido da construção de si mesmo, mas que são semelhantes na essência que é divina. E então, você que está nos ouvindo aqui o programa Aprendendo com Jesus pela Rádio Brasil Espírita, mande para nós, né, uma mensagem lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, como é que está o nosso programa, de a participação. Quero agradecer a todos os meus amigos e irmãos que nos ouvem, minhas irmãs e meus irmãos que nos ouvem através da Rádio Brasil Espírita e que no contato diário nos têm falado como é que está os nossos vídeos que nós postamos, por exemplo, no Instagram, vídeos de 1 minuto, para que a gente possa perceber como é que nós estamos indo, não para saber se ficou conhecido ou não o vídeo, mas se um vídeo que nós postemos, uma palavra que trazemos aqui na rádio, puder lhe fazer bem a alguém, já cumprimos a nossa missão. Ora, se Kardec disse, com toda a sua obra, se um ser humano se transformasse numa pessoa melhor, ficasse mais feliz com a sua obra, ele já se daria por satisfeito. Imagine eu, Alonso, com a alegria que estou tendo de estrear novamente aqui na Rádio Brasil Espírita. Nós vamos pedir ao Márcio Eduardo para trazer mais uma música curtinha aí. E logo depois, não sai daí, ó, a gente vai trazer para você uma mensagem para reflexão, retirada do livro O Evangelho por Emmanuel, nos comentários do Evangelho segundo Marcos. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, insensatas e sem lógica. Assim mesmo perdoe e lembre da lição que Jesus nos ensinou. Ele nos revelou a lei do amor. Se você é gentil com as pessoas e mesmo assim te acusam de ambição, seja gentil a si mesmo, lembre de Jesus. Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz. Dê ao mundo o melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. O importante é estar em paz e ser feliz. A caridade é
pessoas podem até enganá-lo. Seja honesto a si mesmo, lembre de Jesus. O bem que você fizer retorna pra você na lei do amor. O bem que você hoje faz às pessoas pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo, lembre de Jesus. Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz. Dê ao mundo o melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. O importante é estar em paz e ser feliz. A caridade é a expressão do amor e é compreensão. A cada grão de amor, um sorriso você colherá. Dê ao mundo o melhor de você. Isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. Pois é, a música diz tudo, a voz se diz tudo, né? Assim mesmo, né? Faça o seu melhor, façamos sempre o nosso melhor. Fazer o melhor é fazer com amor, e toda vez que fazemos o amor, fazemos com amor, tudo fica melhor. E nós não podemos esquecer que nós temos ainda muito a aprender, não é? Por isso estamos encarnados no planeta Terra, espírito imortal que somos, tendo essas vivências espirituais, no sentido próprio da palavra, de compreender-se a si, mas somos espíritos imortais, tendo vivências materiais. Agora, quando despertamos, é que começamos a achar que estamos tendo vivências espirituais, mas nós somos espíritos imortais o tempo todo. Apenas às vezes, quando não cuidamos, nos adormecemos, nos permitimos adormecer. Mas para isso, o médico das almas, nosso Senhor Jesus Cristo, veio para nos orientar, deixando uma mensagem, inclusive, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 17, quando diz: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas pecadores. E Emmanuel faz o comentário nos trazendo, com o título da mensagem, Doença e Remédio. No trato com as chagas da ignorância, na esfera da humanidade, quais sejam a incompreensão e o crime, a crueldade e a rebeldia, anotemos a conduta da misericórdia divina no quadro das doenças terrestres. Porque alguém acusa os reflexos tóxicos dessa ou daquela enfermidade, não sofre condenação permanente de desajuste. Recebe a atenção da ciência que lhe examina as possibilidades de cura ou melhoria. Porque o médico deve tocar detritos corruptores, não lhe impele a saúde e perturbação e relaxamento, dá-lhes luvas protetoras. Porque processos infecciosos alterem a constituição celular nessa ou naquela parte da província corpórea, não sentencia a zona atacada a simples estipação, oferta-lhe recurso adequado para que elimine a infestação virulenta. Se grandes lesões comparecem na estrutura do corpo físico, ameaçando-lhe a segurança, traça o plano necessário de intervenção cirúrgica, mas não deixa o doente a insular-se no desespero, estendendo-lhe a dor e ao amparo, estendendo a dor, o amparo da anestesia. Se moléstias epidêmicas surgem insidiosas, distribui vacinação que assusta o contágio. Vemos assim que a lei de Deus não se conforma com o mal, ao contrário, opõe-lhe a cada instante o socorro do bem. Dessa forma, se os agentes da lama se infiltram no teu passo, exibindo-te aos olhos perigosas ações de discórdia e infortúnio naquele que mais amas,
Não podes realmente acomodar-te aos golpes que te impelem, rudes, a imersão na maldade, mas podes espargir a água viva do amor, ajudando em silêncio as vítimas das trevas que tomam sem saber, que se arrastam no lodo. Usa, pois, cada hora a compaixão sem termos e o perdão sem limites, porque o próprio Jesus, perante os nossos males, exclamou complacente: em verdade, eu não vim para curar os sãos. Vou repetir: em verdade, eu não vim para curar os sãos. É muito importante termos essa reflexão, para que nós possamos saber que estamos aqui para aprender, para nos curar, para crescer, para aprender a amar. Essa é a reflexão que Emmanuel traz aqui no livro Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Marcos. E eu quero, obviamente, mandar um abraço para todos que nos ouvem, né? Todos, sem exceção, não posso citar todo mundo, mas citar algumas pessoas que a gente sabe. O Marcos Eduardo agora nos comunicou, a nossa querida amiga Neuzinha, que está nos ouvindo, nosso querido amigo Leone, que inclusive é o apresentador do programa de Conversa Fraterna, que eu já tive inclusive a alegria de ser entrevistado. Estou até com saudade, viu, Leone? Quando quiser me convidar de novo, estamos aqui, nós nos programamos aqui na Rádio Brasil Espírita, nessa conversa tão agradável que é a Conversa Fraterna. Um abraço para todos, né, representando através de vocês, todos os nossos queridos ouvintes que nos ouvem agora. Um beijo no coração de todos, para que nós possamos lembrar: o amor é a resposta. Certa vez eu cheguei no elevador do meu prédio, do prédio que eu habito, não meu, mas que eu habito, e estava escrito: não importa a pergunta, a resposta é o amor. O amor que cura, o amor que cuida, o amor que indica a melhor solução para cada situação. E às vezes é apenas e tão somente dar tempo ao tempo. Brigou com alguém, chateou, se puder, logicamente, se desculpar logo, faça. Se não, dê apenas um tempinho. Não deixe demorar demais, né? Porque Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Mas às vezes é melhor dar um tempo, deixa a poeira baixar. A sabedoria recomenda: se você vai no caminho, a poeira levanta, você deixa a poeira baixar para poder saber qual a direção, qual o rumo a seguir. Tá certo assim? Bom, eu quero agora, né? A gente não pode deixar, temos que trazer uma mensagem do Evangelho, apenas para lembrar. Já estamos trazendo a mensagem do Evangelho, mas hoje especialmente nós queremos trazer para você que está nos ouvindo agora o Evangelho segundo o Espiritismo, uma pequena mensagem do Evangelho. Eu uma vez estava com uma amiga, ela perguntou a mim, né, senhora espírita, era católica, né? Eu disse: sou. Ela disse: você lá tem a Bíblia de Allan Kardec? Eu digo: não conheço. Você não tem lá o Evangelho segundo Allan Kardec? Eu digo: também não. E você tem lá o quê? Eu digo: olha, nós temos lá o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos morais do Cristo, né, esclarecidos pela doutrina espírita, por essa codificação espírita, por esse ensinamento, que é ao mesmo tempo uma ciência que busca a verdade, uma filosofia que questiona, né, os nossos porquês da vida, de onde viemos e para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, qual o motivo do sofrimento, por que sofremos, e também um conhecimento moral que nos faz nos religar cada vez mais a Deus, e por isso também, no sentido próprio, a doutrina espírita é uma religião. Então, eu disse isso para ela, e ela disse: poxa, eu não sabia que era assim. Eu digo: acontece muitas vezes, nós mesmos, né? Quantas vezes eu achei que era uma coisa, era outra, e quando eu fui pesquisar, estudar e entender melhor, descobri a verdade, e ela me libertou. Nós temos um pequeno trecho apenas para a gente guardar, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, a mensagem, quando fala: os últimos serão os primeiros, né? O Espírito protetor, Constantino, o Espírito protetor, em Bordeaux, 1863, nos traz uma mensagem grandiosa, que você puder dar uma lida com calma em casa, mas eu queria apenas destacar a importância que ele traz, justamente disso, de que nós temos a oportunidade, às vezes demora a surgir, mas quando tivermos a oportunidade, não percamos a oportunidade. Nós podemos estar tendo uma última oportunidade de trabalhar na seara do Cristo, porque nós não sabemos a hora que vamos embora.
Por isso que ele nos diz, no final da mensagem, nos chama, olha, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, se quisesse penetrar nela? Ei-vos no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, nada mais é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos, que formam para vós a eternidade. Pense um pouco sobre isso e lembre, toda a oportunidade dada por Deus é a oportunidade que merece ser considerada. Você pode estar tendo a oportunidade de se encontrar com alguém que há muitas encarnações não encontrou, precisando ajustar, porque nós temos duas formas básicas de nos vincular às pessoas, ou pelo amor ou pelo ódio. O amor é eterno, então se vinculou por amor, aí vai para a eternidade. O ódio não, então eu vou ter que reparar, vou ter que me reencontrar até superar essa questão, até desvincular, quebrar o grilhão do ódio e transformá-lo em amor. Ok? Bom, nós agora estamos estamos próximos do final do nosso programa, afinal é até às 18h30, né, Márcio? Então nós queremos antes, 18h40, né? Ainda bem, eu tive um acréscimo aqui, olha que coisa boa, tá vendo? Eu já preocupado com o tempo, né? O Márcio Eduardo aqui deu uma moratória, vamos lá, até às 18h40, que maravilha. Então, sendo assim, nós podemos fazer o que eu ia fazer, estou querendo fazer, que é tratar um pouco do Sermão da Montanha. Sabemos todos nós que tudo que Jesus trouxe para nós foi grandioso, é grandioso, e como diria Emmanuel, através de um livro com Chico Xavier, são palavras de vida eterna, palavra para o espírito imortal. Mas são tantas as coisas que a gente às vezes fica, os ensinamentos são tantos que na verdade precisaram de muitas encarnações para entender todos eles, mas tem alguns que a gente precisa centrar mais o nosso olhar. O resumo do resumo, ou a obra-prima, ou a pérola, ou o diamante, o maior discurso que Jesus trouxe para nós é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Nos capítulos de 5 a 7 de Mateus, também mencionado em Lucas, mas vamos ficar aqui em Mateus, nesse comentário, para que nós possamos, a cada programa, eu convido você, a cada programa, nós vamos fazer isso, perto do final do programa, nós queremos trazer o Sermão da Montanha, nós vamos começar a fazer isso, e eu convido a você para que a gente fique conhecendo um pouco mais, essa carta magna do cristianismo, como disse o nosso querido Rodolfo Caligares, um livro editado pela FEB, o Sermão da Montanha. Então, eu vou convidar você para que nós possamos, toda vez, aqui no programa, na parte final, nós irmos devagarzinho, entendendo um pouco, do Sermão da Montanha, sabendo que, por exemplo, tem 111 versículos, que tem 8 bem-aventuranças, que além disso, nós temos a missão dos discípulos, tem um tópico que fala da lei, da justiça e o reino, e aí nós temos uma sequência, que essa sequência, inclusive, nós estamos adotando, como falei desde o começo, a tradução do Haroldo Dutra Dias, Novo Testamento, e é bom que ele, ele consegue deixar claro, assim, facilita a leitura, porque ele vai partilhando conosco e nomeando cada tópico, fala das 3 obras de justiça e a oração do Pai Nosso, É bom lembrar, o Pai Nosso foi nos ensinado por Jesus no Sermão da Montanha. Traz as 3 proibições que nós devemos parar para imaginar quais são. Eu estou deixando claro assim para despertar a sua curiosidade, porque nós vamos conhecer isso ao longo dos programas. As 3 advertências necessárias e qual foi a reação das turbas, das multidões que o ouviam, É bom. E o Sermão da Montanha, ele é um discurso, O discurso, porque tem esse conteúdo formal mesmo, O discurso, um discurso, diria, indireto, não um discurso direto, É o discurso registrado por alguém, que foi o caso de Mateus, que registrou, e esse discurso que a gente sabe que tem quem fala, para quem fala, e o conteúdo de quem se fala numa determinada situação. Jesus queria
trazer, vamos dizer assim, esse aulão, né, para o Enem espiritual, né, para a gente guardar as principais lições. Fez um grande resumo para nós. Então, nós percebemos que tem as chamadas bem-aventuranças, né, os motivos de felicidade para o espírito, a conquista. A bem-aventurança sempre tem a ação e o resultado, o que eu faço e o que eu recebo, que é da lei de Deus, né? A cada um segundo as suas obras, como disse Jesus. E nós temos várias partes que nós vamos ler. Queremos hoje tratar, digamos assim, da primeira que todos nós sabemos, talvez, se não for a maior, uma das mais importantes virtudes que precisamos desenvolver em nós, que é a humildade. E Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E inicia então assim o Sermão da Montanha. Nos diz Rodolfo Caligares que Jesus situou assim a humildade espiritual em primeiro lugar, entre as virtudes que precisamos adquirir para merecermos a glória das almas redimidas. Exegetas do Evangelho, adulterando por completo o sentido dessa máxima, pretendem que ela proclame bem-aventurados os apoucados de inteligência, os retardados, os débeis mentais, os idiotas e imbecis. Não, a interpretação, todavia, é insustentável, pois a verdadeira não haveria lugar, se fosse verdadeira não haveria lugar para os ricos do espírito. E o próprio mestre disse que o expoente máximo da riqueza espiritual, que até já conheceu, ficaria de fora. Pobre de espírito, na verdade, nos esclarece o Rodolfo, na acepção que Jesus empregou essas palavras, deve-se entender aqueles que aspiram à perfeição e, comparando com o ideal a ser atingido, o pequenino grau de adiantamento a que chegaram, reconhecendo assim que ainda são carentes de espiritualidade. O nosso modelo, meus irmãos e minhas irmãs, é Jesus. Não tem para que estar se comparando um com o outro. Comparemos com Cristo, que é o modelo e guia da humanidade. Mas continuando com Rodolfo, ele diz: são bem-aventurados porque a noção que têm das suas fraquezas e mazelas faz lutar por aquilo que lhes falta e redobrar os esforços, levando-os assim realmente a conseguirem maior progresso espiritual. Já aqueles que se acomodam a ínfimos padrões de imoralidade ou se mostram satisfeitos com seu estado, considerando-se suficientemente bom, ao contrário dos primeiros, não se incluem entre os bem-aventurados, porque, seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem ainda estacionários, quando a vida espiritual, assim como tudo na natureza, rege-se por um impulso constante para a frente e para o alto. Igualmente, os que entendem não ser preciso cultivar um caráter nobre e reto, porque, segundo eles se julgam, o sangue de Cristo foi derramado para remir os seus pecados, também não são incluídos naquela atitude de espírito exaltada pelo Nazareno. Malgrado a respeitabilidade dos seus princípios religiosos, só vislumbrarão o reino celestial quando venham a reconhecer a pobreza de suas virtudes e se empenhem com afinco para conquistá-la, pois todo aquele a quem o Cristo haja redimido de fato terá de deixar as más obras para trás, para apresentar-se então como santo, imaculado e irrepreensível diante deles, inclusive como o apóstolo Paulo na carta Colossenses, capítulo 22. A colocação da humildade de espírito como a primeira das beatitudes parece-nos, pois, não ser meramente fortuita, mas sim proposital, visto que a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que ele faça de si mesmo. Quem se imagina com perfeita saúde não se preocupa com ela, nem procura um médico para tratá-la. A gente sabe quantas pessoas, às vezes, que a gente percebe que ela precisa ir do médico, mas o orgulho é tão grande que acha que já está bem e não se cuida. De repente, a gente sabe do desencarne da pessoa ou do adoecimento rápido e temporário. Também aquele que se presume sem defeitos ou já se considera salvo, descuida da rigidez de sua alma e quando menos espera, a morte o surpreende, sem que tenha avançado nem um passo no sentido da realização espiritual. São breves comentários, lógico, mas são comentários necessários para a nossa reflexão, porque Jesus já deu o exemplo quando, na oportunidade que os discípulos estavam querendo saber quem era o maior, ele
lavou os pés de todos, demonstrando uma condição de servo, quando disse para todos nós: eu vim para servir e não para ser servido, demonstrando que todos nós temos o dever de buscar em si o melhor, mas comparar não com o outro, porque eu acho que estou melhor do que o outro, não, eu já sou mais assim, o assado, o outro também, não, comparando com Jesus, que é o nosso modelo. Será que eu já consigo fazer o que ele disse? Por exemplo, um exemplo básico do nosso dia a dia. Será que eu consigo, toda vez que vou mandar uma mensagem de WhatsApp criticando alguém, eu fico imaginando que eu gostaria ou não gostaria que aquilo fosse feito comigo? Reflexão que precisamos fazer diariamente para podermos crescer. A humildade é a primeira virtude a nos guiar para a sublimidade. É preciso lembrar que aquele que se faz, como diz Jesus, aquele que se rebaixa será elevado, aquele que se eleva será rebaixado, porque o mérito por si só ele se divulga, não precisa que ninguém divulgue. O bem por si só ele já se apresenta, a energia é outra. Divulgar o bem? Sim, mas o bem pelo bem, não o bem por quem fez o bem. Não é necessária a postura. Por exemplo, uma pessoa como Francisco Cândido Xavier, a postura dele ele é mundial, não precisa ninguém dizer, porque o bem por si só se divulga. É bom divulgar? Sim, mas o bem pelo bem, não por quem fez o bem. Então nós vamos ouvir mais uma pequena música e daqui a pouco nós vamos trazer algumas notícias dos eventos do movimento espírita, notícias para que você se situe e se programe para participar. Dentre eles, o 5º Congresso Espírita Alagoano. Não perca, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Brasil Espírita é a nossa rádio. O programa é Aprendendo com Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a
viram, né? Não tem como não ouvir Aos Pés do Monte. Tem Vanessa nos mostrando que, na verdade, o Sermão do Monte nos convida a subir o monte, né? É um monte da nossa interioridade, né? Do nossa essência divina, né? Todos nós haveremos de subir com a graça de Deus. Bom, nós teremos, você sabe, aqui, né, em Alagoas, o 5º Congresso Espírita Alagoano. O tema central, um fantástico tema, o Sermão do Monte. Vai ser quando? Dia 5, 6 e 7 de julho. 5, 6 e 7 de julho desse ano. Não esqueça, programe-se. O valor, R$120 à vista. Ou você pode também, e isso é muito interessante dizer, mas eu não estou com condições de pagar 120. Você pode dividir de 10 vezes. Tem um pequeno acréscimo de R$30, mas 10 vezes pelo PagSeguro. A federação está fazendo essa modalidade muito interessante. Você pode dividir de 10 vezes. Então, 10 e R$15. Você acessa lá o www.feal.org.br. Vou repetir: 5º Congresso Espírita Alagoano. Tema central, o Sermão do Monte. Dia 5, 6 e 7 de julho de 2019. Vai ser aonde? No Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso. Olha só, a programação está fantástica. Nós vamos ter o nosso querido amigo Frederico Menezes, o Arthur Valadares, o Cálcio Roriz, o Jorge Godinho, o Rossando Klinger e Ana Tereza Casmime. Bom, se você quiser garantir sua vaga, você anota o número agora, 3022-0325. Vou repetir para você anotar com calma aí no seu celular e já salvar o contato. 3022-0325. Você salva aí, Congresso Espírita Alagoano, ou então FEAL, e depois você entra em contato. 5, 6 e 7 de julho. Nós vamos ter um evento fantástico, você sabe, não podia deixar de destacar, no final do mês, dia 30 de março, anota aí, final do mês, dia 30 de março, nós vamos ter o aniversário da rádio. Vai ser lá, aqui, todo mundo conhece o Teatro Teodoro. O Teatro Teodoro, ao lado, tem um prédio muito bonito, né, que é o Complexo Cultural. Lá na sala de música, às 19 horas, nós vamos começar com a palestra do Gilvão Barros, né? É uma palestra que trata um tema que a rádio faz, ir de pregar. Então, o ir de pregar vai estar através de um pregador, que é o Gilvão Barros, nosso amigo, que mandamos um abraço, falando desse ir de pregar da Rádio Brasil Espírita. A sua presença, você, amigo e amiga ouvinte, a sua presença é fundamental. A Rádio Brasil Espírita não existe sem o ouvinte, não é? O ouvinte faz parte, nós somos uma família, é a grande família RBE, a Rádio Brasil Espírita. Então nós queremos contar com a sua participação. Bota aí na sua agenda, dia 30 de março de 2019, às 19 horas, começando com o nosso amigo Gilvão Barros, a palestra Ir de Pregai, o 8º aniversário, 8 aninhos já, a Rádio Brasil Espírita, iluminando consciências, trazendo conforto para os nossos corações. E vão ter outras atividades, outras atrações artísticas que a gente não vai dizer, porque aí também perde a graça. A gente já deu uma grande atração logo de cara assim, que é o Gilvão, que nós sabemos que é uma pessoa que nós gostamos muito, inclusive pela a fala alegre, profunda, né? Porque falar com alegria, falar com habilidade, mas ao mesmo tempo com profundidade, é uma característica do nosso irmão Gilvão Barros. Logicamente estaremos lá presente também, eu, o Márcio Eduardo, a Olga, o Leone, todo mundo, toda a equipe, né, do Rádio Brasil Espírita, da RBE, nosso querido irmão Isaac Souto também, né, vai estar presente, né, e todos os irmãos estarão convidados para participar, e nós convidamos você também para estar presente. Não deixe de comparecer, bote na agenda, eu estou repetindo que é para não esquecer, dia 30 de março, às 19 horas. No Teatro Teodoro, chega no Teatro Teodoro, ao lado você vai ver um prédio bonito, né, de vidro, né? Aí você vai ver, você entra lá e diz, olha, eu quero ir para o aniversário, eu vim para o aniversário da rádio que eu acompanho há 8 anos, eu vim para o aniversário, eu vim bater palminha, parabéns para você, é para isso mesmo, vai ter, viu? Aí o Márcio Eduardo fica logo preparado, vou levar o violão, na hora lá eu vou improvisar um parabéns. Independentemente de, eu sei que vai ter uma programação sequencial lá, eu vou ficar na minha, mas quando eu chegar aquele momento, eu quero pegar o violão e bater palminhas, cantar os parabéns, porque é uma obra
de arte, uma obra divina, a obra chamada RBE, Rádio Brasil Espírita, a sua, a minha, a nossa Rádio Brasil Espírita, uma obra que busca no nosso dia a dia fazer com que Jesus permaneça nos iluminando, sendo a nossa luz. E eu quero, você sabe, agradecer o seu carinho, a sua audiência até agora, convidar você para a próxima segunda-feira. Esse programa depois ele vai estar no YouTube, o Márcio Eduardo vai baixar, que a gente puder pegar o link quando for pronto, a gente já vai compartilhar, vai no Instagram, no Facebook, no próprio YouTube, nas diversas redes sociais, inclusive no Twitter, para quem quiser assistir de novo, né? E compartilhar para quem não pôde assistir. E, obviamente, nos dá a alegria de estar novamente na segunda-feira, aqui, eu, você, Márcio Eduardo, trazendo o programa Aprendendo com Jesus. Um beijo no coração de todos. Fui! Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos reis, profetas gostariam de ver o que vocês veem, mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem, mas não escutam. Eu agradeço, Pai, de esconder essas coisas dos mesquinhos e sábios e revelá-las aos inocentes e aos simples. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos. E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos outros. Venham até mim, todos os que trabalham e estão sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Venham, os abençoados por meu Pai, e herdeiros do reino preparados por você na origem do mundo. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos? Fez isso por mim. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Sejam perfeitos, assim como o nosso Pai do céu é perfeito. Peçam as dádivas, e elas serão dadas. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Ó Senhor, fique conosco.
Já está anoitecendo. O dia quase já se foi. Não tenham medo. Estarei com vocês todos os dias. Por toda a eternidade.